Bom, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer e nesta noite a gente recebe mais um autor da editora Contracorrente, o lançamento de um novo livro, Juristas em Resistência, de Antônio Pedro Melchior. É um livro sobre memórias das lutas contra o autoritarismo no Brasil. Esse livro, como vocês bem sabem, ele integra o Clube do Livro Jurídico desse mês, né? O Quebra-Corrente, né? Que vocês receberam ou estão já recebendo em suas casas. O livro é esse aqui, né? É um livro denso, né? Com muita informação, não só em aspectos dogmáticos, mas especialmente históricos, e é um livro importante para a gente conhecer o autoritarismo com as vestes brasileiras, né? O, o Antônio Pedro Melchior, ele, além de ser um grande jurista, um grande amigo, ele é um criminalista, advogado criminalista muito talentoso, um dos melhores, sem dúvida alguma, da nova geração. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, coordenador do curso de especialização em Direito Processual Penal e membro do Fórum Permanente de Direito Processual Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro da Federação Interamericana de Advogados, a FIA, e da Inter-American Bar Association, a IABA, e é secretário executivo do Observatório de Lofer, do Centro de Estudos Latinos para a Democracia, o CELAD, que é ligado ao IRI, né? E, como eu mencionei, ele é professor especializado em Direito Processual Penal e advogado criminalista. Essa obra ela é resultado de um estudo do professor Antônio Pedro Melchior, de doutorado, né, que ele defendeu há não muito tempo atrás, e agora virou um clássico, até por uma conversa que nós tivemos recentemente. Ele publicou, a gente teve a honra de recebê-lo em nossa editora e poder publicar esse livro, que certamente vai ser uma referência na área. E vocês também vão receber, quem assina o Quebra-Corrente, o guia de leitura da obra, que foi elaborada pelo advogado Fernando Augusto Fernandes, também um dos advogados e juristas brasileiros na área criminal mais respeitados do Brasil. Então, como a gente sempre faz, eu vou passar a bola aqui para o professor Antônio Pedro Melchior, né, para que ele fale inicialmente as primeiras palavras aqui do livro, né, professor? Para que as pessoas tenham um contato mais aprofundado sobre a sua obra, fruto de tanta dedicação aí durante muito tempo. E um destaque final para quem já recebeu a obra e para quem vai ter em breve, tem um anexo extremamente interessante, com imagens, né, que ilustram um pouco tudo aquilo que foi pesquisado na obra. Então, é uma obra completa, né? Não é só texto, ela tem imagens que colocam você naquela época que é retratada no livro. Então, professor Antônio Pedro, a palavra é Bem, sua. eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Gustavo, pela oportunidade de estarmos aqui dando essa aula, especialmente para os assinantes do clube. Fala, deixar registrado a minha satisfação de atualmente ser um dos autores dessa editora, que, sem favor algum, é uma das editoras mais relevantes do Brasil e, por que não, da própria América Latina, e estamos, com certeza, ocupando espaços cada vez maiores na produção do conhecimento crítico, não só no direito, mas também em outras áreas do saber. Realmente foi tocado num ponto que eu também gostaria de ressaltar rapidamente, Gustavo, que foi a relevância aí do professor, advogado, Fernando Fernandes, hoje basicamente só advoga, e a relevância do Fernando Fernandes aqui também porque ele tem um trabalho fundamental relacionado à exposição dos arquivos de áudio dos julgamentos políticos na ditadura militar a partir de 64. Então, ele tem uma obra que trabalha sobre esse tema e vem trazendo para a sociedade brasileira os registros dessa memória oral envolvendo a ditadura militar 64.
em diante. Gustavo, eu acho que tem uma primeira coisa que eu gostaria de colocar, assim, pô, mas no que se diferencia, então, essa abordagem, né? Afinal de contas, assim, o autoritarismo brasileiro, desde Oliveira Viana, o próprio Francisco Campos, tanta gente vem trabalhando as características desse tipo brasileiro de autoritarismo, né? Eu acho que esse livro ele tem um primeiro objetivo que todo mundo que tiver contato com ele tem que pensar. Cara, o Brasil é um país que tem um certo problema na consolidação de uma certa consciência coletiva envolvendo a ditadura militar e a prática de tortura, de perseguição, de expulsão de professores, de servidores públicos na sua história, né? Se costuma falar com muita franqueza que o Brasil é um país que não fez o dever de casa naquilo que se convencionou chamar de política de justa memória, mesmo porque, como todo mundo sabe, o país não chegou a processar, apurar, processar e, eventualmente, absolver ou condenar as pessoas que estavam envolvidas em torturas na época das ditaduras que aconteceram no país. Então, acho importante colocar o seguinte: qual é o objetivo disso aqui? Não é só falar do autoritarismo, é preciso que a gente traga à tona todo um conjunto de recursos e ações que foram executados pelos juristas comprometidos com a defesa das liberdades, naquele contexto específico do Estado Novo, mas que também serve para a gente ler as ações praticadas durante a ditadura e hoje. Então, por exemplo, Gustavo, quando você institui, faz, por exemplo, e participa de um instituto como, por exemplo, o IRI, o Observatório de Lofer que você comentou, o que você está produzindo é algo parecido com as articulações com a sociedade civil, com a imprensa, que eram feitas como recursos de luta contra o fascismo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas esse é o mote: recuperar a memória da resistência ao tempo em que se denuncia uma forma e uma certa estrutura discursiva do autoritarismo no Brasil. A obra começa com o primeiro capítulo, até assim, dizer para os senhores que, se o objetivo não for aprofundar uma certa teoria da memória, porque, claro, você é professor, está produzindo um livro, né, que não é exatamente porque é uma coisa que é certo. Você colocou, eu não sou historiador, eu não sou, né? Então, eu preciso aqui resolver um problema jurídico, que é produzir intervenções concretas e espaços de liberdade no modo de funcionamento autoritário no sistema de justiça. Mas eu preciso apresentar uma certa metodologia de aproximação com a história. E aí, quem começa a se interessar sobre esse tema vai ver que, hoje em dia, enfim, o pensamento crítico na história está elaborado em várias direções, mas a adesão aqui é uma espécie de microhistória. A microhistória não concebida como uma história das pessoas comuns. Seria muito interessante também entender como a cozinheira, o porteiro, como essas pessoas, né, a administradora, a gerente de banco, como as pessoas comuns, vamos dizer assim, têm a sua vida afetada pela ditadura. Mas não é uma micro-história na medida em que eu quero recuperar as experiências, vivências e ações daqueles juristas que não compunham essa célula orgânica do poder autoritário, do regime autoritário da época. Então, não é uma história geral do direito, do Estado Novo, não é nada disso. O que você vai encontrar ali? Embate, luta, conflitos discursivos, estratégias, tentativas de produzir efetivas rupturas num projeto de construção de um Estado autoritário que quem estava ali estava vendo acontecer, como a gente viu acontecer, Gustavo, com a Lava Jato. Muito da engrenagem dos julgamentos políticos aqui
são as mesmas engrenagens da instrumentalização política de processos judiciais por crime comum. E a gente vivenciou aquele processo e, ao mesmo tempo, se organizava em grupos, em ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Eu não quero antecipar, Gustavo, mas quando João Mangabeira, para discutir o Tribunal de Segurança Nacional e o estado de guerra em Petro habeas corpus, em que o que está sendo discutido é a própria inconstitucionalidade do tribunal, o que ele está fazendo? A mesma coisa que tentou fazer e ganhou com a DPF da presunção de inocência. Não tinha jeito de discutir o caso concreto, meu irmão. Então a gente vai fazer o quê? Vamos tentar atacar a base. Só que isso está sendo feito no Brasil um pouco intuitivamente. E a história? Por que a gente não vê? Cadê a comissão de inquérito de ato contra os atos delituosos da ditadura ou do regime autoritário do Jair Bolsonaro? Então, dando alguns exemplos para antecipar que tipo de aspecto, já falando um pouco do capítulo 1, mas sem ficar falando de teoria, que tipo de memória a gente tem interesse. Então, vocês vão ver aqui que, claro, eu tenho que passar a partir dessa base mais teórica da construção social da memória, e aí a gente vai trabalhar, falo do Bergson, falo de todas as pessoas que não era nenhum registro que eu estava acostumado a trabalhar pelo impacto dos estudos em psicanálise na minha formação, porque é uma outra maneira de pensar a constituição de uma memória coletiva. Porque é isso, no fundo, a gente está querendo saber, Gustavo, como é que se transmite às gerações um certo sentimento a respeito da ditadura? A gente não viveu, assim, sei lá, a gente, né, é contemporâneo. Então, existe uma memória coletiva que não seja uma memória individual, e eu vou tentar trabalhar isso sobre vários aspectos, né? A Maurice aqui, que é o principal autor dessa categoria, que é da memória coletiva, que vai levar a gente à memória histórica e às outras questões ali. Você vê como isso é interessante, Gustavo. Há pouco tempo atrás, destruíram em São Paulo aquela estátua do Bandeirante. E aí, se você não tem uma certa noção, como eu cito aqui, ó, no 1.2, que a memória é um espaço de luta política, você acha que aquilo ali é uma baderna, mas não é uma baderna. Claro, é uma ação direta que leva a outras questões relacionadas à desobediência civil e à resistência num outro nível, mas tem a ver com esse capítulo. Por quê? Os lugares de memória, aquilo que coletivamente se autoriza a lembrar, recordar, e que o dia a dia da nossa troca faz com que a gente lembre, porque uma das coisas interessantes aqui é isso, você lembra o que as pessoas te ajudam a lembrar. No fundo, porque esses atravessamentos diários vão permitindo você a desvelar certas lembranças. Aí vai trabalhar também desde a teoria crítica, com essa ideia de uma verdade tipo, recalcada. Tudo isso eu trabalho no primeiro capítulo para dizer, em suma, que nós precisamos nos reencontrar com uma certa relação com a nossa memória, que não é a memória oficial. Isso, Gustavo, não vale só para 35. Por isso, eu acho que essa nossa aula é importante para as pessoas terem interesse de ler o livro, porque há uma transcendência do objeto principal desse livro. A gente está ainda na história oficial da escravidão. Não existe um livro sobre esse aqui que, afinal de contas, a gente viu o quanto foi difícil ou tem sido difícil a questão envolvendo a Comissão da Verdade da escravidão negra no Brasil. Foi feito um trabalho. Olha a política como se teve que mobilizar para depois Jair Bolsonaro destruir aquela coisa toda que a gente sabe. Eu não vou entrar para a questão político-partidária, mas o próprio fato de que a gente assiste a chegada e o acolhimento de atores políticos que claramente defendem um projeto autoritário, indigno e profundamente desumano de sistema de justiça e política em geral, já mostra que a gente tem um problema em trabalhar a nossa memória, que é uma memória, então, diversa dessa memória oficial. Assim, eu acho que a gente institui as bases para poder se discutir as outras questões que interessam ao livro.
O livro, gente, ele tem uma pegada, vamos dizer assim, um pouco ensaística em algum momento. Eu tento trabalhar. Quais são as fontes aqui? Eu fui aos jornais da época, e é muito importante, como você vê como hoje, né, cara, a rede de computadores é tanta gente fazendo tanta coisa importante, né, como disponibilizando para a gente, por meios tecnológicos, acesso a documentos antigos, gente que trabalha com biblioteca, com acervo, com arquivo, que passa batido, né, no dia a dia, mas que é fundamental para que a gente possa ter acesso a determinadas informações. Então, o que eu precisava entender? Aliás, gente, eu sou um processualista. O meu objeto de trabalho é o Código de Processo Penal, um código que está em vigor há 80 anos e que foi feito em 5 meses, 4 ou 5 meses, junto com outras leis importantes, como a Lei de Segurança Nacional, a nova lei do Tribunal do Júri. 4 meses, 40 anos, 80 anos, 80 anos que ele está em vigor. Eu estava interessado em saber quem é que botou o dedo na cara do Francisco Campos e falou: você é maluco, você não pode fazer isso. Eu já sabia que era uma ditadura e quem teria feito isso provavelmente teria sido preso. Mas alguém fez, Gustavo. Isso foi a minha inquietação. Porque se a gente está se matando aqui hoje contra os governos autoritários passados, alguém se matou também. E o nome dessas pessoas não está claro. Não está claro. Eu não sei para vocês, tem uns mais famosos, Evandro Lins e Silva, às vezes até porque se envolveram em polêmicas, o nome acaba, né, ficando, tem o impeachment do Collor, Sobral, que transcendeu por tudo que ele foi, também pela questão religiosa, enfim, muitos outros sumiram. Mas o diabo no nome do Francisco Campos fica aí, está lá no código. A pessoa fala com Chico Ciência e ainda dá uma risada, porque ela não tem noção do que se foi produzido. E, curiosamente, cara, foi mais duro, mas havia mais consistência no que ele pretendia do que o que a gente acabou de observar no governo que passou. Ali não tem consistência nenhuma. Francisco Campos, ele é um cara que entendia. Então, vamos lá. A gente parte para o segundo capítulo, onde basicamente eu estou querendo discutir. O nome do segundo capítulo é A Década do Horror no Brasil. Aí, Gustavo, assim, eu até o professor Rafael Valim, também advogado, sou sócio, ele comentou da possibilidade da gente estar com o professor Lira Neto. Eu confesso a vocês que eu tenho receio das porradas que eu posso tomar dos grandes professores e historiadores que eu admiro demais, porque, como eu falei, eu não sou um historiador. E o meu olhar aqui é o olhar do sistema de justiça penal. Então, assim, eu sinto muito, não estou falando que é o caso do professor, não. Eu conheço o professor Nilo Batista, todo mundo admira, e eu idem, ídolo, mas ele tem uma adesão, uma concepção aderente ao getulismo que eu não sei muito como ele pode reagir às críticas que eu estou fazendo aqui. A polícia nazista do Getúlio Vargas, que inclusive teve na Alemanha, teve gente da Alemanha aqui, e que é denunciado com provas indocumentais. Né? Eu sei que o Getúlio Vargas, eu não estou aqui para falar dele, que eu não sou historiador, ele também transcende esse período, por várias razões. Ele é uma figura política maior do que isso. Mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém que mandou gente para o cárcere, expulsou professor, mandou bater. Então, não é muito a minha linha. Não é a minha linha. Inclusive, como um profissional, um jurista associado à ideologia política de esquerda, eu acho muito interessante certas coisas, mas tenho para mim que algumas concessões foram feitas aos trabalhadores como uma forma de cooptar a força política que ali estava em disputa por anarquistas, por outros, por comunistas. Então, é complexa a coisa. Nesse segundo capítulo, eu tento demonstrar como se construiu esse imaginário anticomunista no Brasil. E vejam que isso não pode não ser atual, porque, por mais paradoxal que seja, cara, há muito pouco tempo atrás ainda estão falando de comunista, a gente não consegue entender. Mas a gente não consegue entender por quê, Gustavo? Porque o comunismo ele é um significante que ele é fraco. Ele hoje, assim como a época, veja que a gente está falando de 35, cara, até 45,
Já naquela época, o significante comunista ele só era utilizado para colocar ali dentro qualquer pessoa, ideologia ou grupo que tivesse associado às lutas por direitos. Todo mundo sempre foi comunista quando estava ao lado dos trabalhadores em luta. Não é de agora. Basta ver os discursos contra as greves em 34, toda aquela coisa. Basta ver como a única coisa que interessava aos processos do Estado Novo era provar que o cara era comunista ou da aliança. Então, sempre serviu para perseguir esse discurso. Então, eu precisava ir na origem, Gustavo. Cara, como que se for. E a gente sabe que quem produz subjetividade não é Francisco Campos. Já dizia Deleuze e Guattari que a máquina de produção de subjetividade é a mídia. Então, como a imprensa se colocou naquela época? É muito interessante ver como o jornalismo já foi um espaço de luta muito qualificado. Eu passo aqui nas ruas do Ouvidor, nos lugares onde teria funcionado os jornais, né? Amanhã, à noite, Correio, não sei o quê. E era muita briga, era muita disputa, uma disputa muito interessante que era travada no âmbito dos jornais, inclusive com comentários. Não vem ao caso agora, mas alguns personagens aqui, o Evandro Lins e Silva, ele começa como jornalista no Tribunal do Júri, cobrindo o júri. Cobrindo o júri. Né? O Evaristo de Moraes, o pai, no caso, né? o avô, né? Que tem o Evaristinho, o grande Evaristo, aquele que defendeu o próprio pai com 16 anos no Tribunal do Júri, né? Acusado de crime sexual grave contra crianças, de uma acusação absurda. O cara, sabe, acaba morrendo em 39 e não participa disso aqui. Tem um acidente e tal, não participa disso aqui. Então, todas essas pessoas ali vivenciaram esse início dessa década de 30, muitas produziam artigos para o jornal. Então, ali, cara, eu comecei a ver como se formou, como se estava formando a construção do imaginário anticomunista no país. E, Gustavo, assim, é batata mesmo. Você vê, vai, greve, não sei o quê, começa a dizer, aí começa a vir aquela questão muito catastrófica, que vão invadir, que não sei o quê. Um pouco como você vê acontecendo com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Invade, vai acabar, que não sei o quê, que vai CPI. É parecido. Eu volto a dizer, gente, isso aqui, a gente está falando de um horizonte de permanência. Então, o livro não é para você descobrir o que aconteceu no Estado, não. Para isso, você pega o livro do teu filho, sei lá o quê, vai. Não é isso. A gente está querendo descobrir como se deu essa luta e como a gente conseguiu produzir dados importantes. Então, aqui, cara, eu trabalho a prisão do professor Hermes Lima. Como eu falei para vocês, por ter um contato com o jornal, eu tento dar um toque um pouco mais, dar um movimento na leitura. É claro que tem partes que são meio áridas, porque dizem respeito a questões jurídicas fundamentais, mas essa parte, por exemplo, é muito interessante, cara. Olha esse trecho que começa, é o seguinte, tirei do livro. O Hermes Lima, cara, ele tem livros que são fantásticos, escritos na época. O cara escreve em 35 um livro chamado Problemas do Nosso Tempo e faz uma denúncia bizarra do que estava acontecendo na faculdade de Direito no que diz respeito à violação à liberdade de cátedra. Falava, eu não sou comunista, mas eu entendo que o marxismo é uma leitura da sociedade relevante para isso e aquilo. Tem quem não pense, e vida que segue. Assim, uma coisa relevante, porque graças a Deus, eu não torço para que o governo atual dê certo, mas quando essa tese foi escrita, a gente estava no auge da escola sem partido. Então, e a gente está vivendo esse tempo histórico, porque as coisas são pêndulo, né? Então tem que tomar cuidado. A liberdade de cátedra ainda está sob ameaça. Eu não sei o que aconteceu com os professores que sofreram processo disciplinar, se eles já foram absolvidos, arquivar possível que ainda tenha. Mas voltando aqui. Olha esse trecho, que interessante, sobre a perseguição do Hermes Lima.
Ele dizendo, agravado pelos meios de publicidade, o pânico tomou conta do Rio de Janeiro, jornais pediam pena de morte. Conta minha mulher que, principalmente nas primeiras semanas, pessoas nossas conhecidas fingiam não vê-la. Ela recorda sempre o gesto de Edmundo da Luz Pinto abrindo-lhe os braços em plena rua Gonçalves Dias. Minha senhora, seu marido está preso porque há uma crise de dicionário nesse país. Então, veja você, o avanço das práticas autoritárias que chegam nos professores, chegam sempre nesses nichos de produção de saber, se fez muito presente aqui. O Hermes Lima, o Edgar Castro Rebelo, Luiz Carpenter, que dá nome ao Centro Acadêmico na UERJ, foram expulsos da Faculdade Nacional de Direito em 1937. E eles foram identificados como pessoas que faziam o quê? Estimulavam, criavam, né? Eram os intelectuais do golpismo da época, considerados. Então, depois até se der tempo, eu vou falar um pouco um cara que eu achei muito interessante a história dele, que foi o Sampaio Dória, Gustavo, aí da USP. Cara, o Antônio Sampaio Dória, você sabia que ele, depois da Constituição de 37, ele simplesmente falou que não ia dar mais aula de direito constitucional. Ele largou a matéria. Ele foi dar aula de direito internacional privado, porque ele se recusou a dar aula sobre uma carta fascista no país. Claro que foi aposentado compulsoriamente, junto com outras pessoas. Então, como a gente não sabe essa história? Como eu posso passar em frente a uma rua e não... Entendeu? Essas pessoas, elas são relevantes para a história do Brasil. Então, eu trabalho aqui a questão do Hermes Lima, já para trazer um pouco a história, depois retomo uma questão conceitual que é relevante para os debates hoje em dia. Eu, claro, sou obrigado a definir o que é autoritarismo, né, gente? Isso aqui é uma aula, então, assim, eu trabalho ali todas as... não é o objetivo. Para fazer isso, vocês podem ir no livro do professor Cristiano Fragoso, só para falar aqui do Brasil. O livro do professor Rubens Casar, sobre metodologia autoritária. Então, aqui eu tento dar umas noções sobre, claro, o que eu entendo como autoritarismo, a partir de outros autores, e o principal, o que a gente deve entender como uma linguagem anti-autoritária. Porque, volto a dizer, esse é um livro que pretende ser uma epistemologia anti-autoritária. Abuso ilegítimo do poder, perversão da autoridade. Ricardo Gloickner tem um dos livros que, no âmbito do processo penal, é maravilhoso, que é a genealogia, né, do autoritarismo no Brasil. E ele vai falar da relevância da gente analisar a estrutura narrativa do pensamento autoritário. E, Gustavo, acho que são esses entendimentos que a nós, como analistas, passa a ser muito importante. Por exemplo, catastrofismo. Cara, claramente existe um certo discurso autoritário que apela para um tipo de perigo iminente que, concretamente, ele não tem esse risco de dano. Dito de uma outra maneira, o catastrofismo ele produz uma certa imagem de perigo que não corresponde à realidade, cara. E ele quase sempre serve como pretexto para medidas autoritárias. O que não foi o plano Cohen, fora um plano falso, fraudável e tal. O que eu tenho medo? Eu acho que eu posso falar nessa aula com toda a liberdade que a cátedra nos permite, né? Eu tenho muito receio, até porque eu não conheço o processo, que a tentativa de golpe de Estado que todos nós verificamos no dia 8 de janeiro, na verdade, corresponda a um perigo que não é tão perigoso assim. Eu não conheço o processo, porque é comum, aí eu estou flertando sem conhecer, mas com uma característica do discurso, que é uma característica do discurso autoritário. Será que aquele grupo... Eu não digo todo mundo que entrou, porque ali tinha um monte de senhora que não sabia, mas tinha um grupo que pretendia realmente, tinha um objetivo típico na lei, vamos dizer assim. Mas esse grupo ele tinha condição, efetivamente, a ponto de se manter preso 1.500 pessoas, 1.200 pessoas. Por que essa preocupação? Porque o levante da aliança em 35, desculpa, não tinha a menor condição de nada.
O Evandro Lins e Silva tem uma passagem que ele faz uma crítica ao Prestes como se ele fosse um irresponsável. Pô, esse cara está aí, o coluna Prestes, vindo daqui para lá, só me criando processo, nenhuma chance de mudar nada, meia dúzia de gato pingado da infantaria ali da Urca, que não ia conseguir derrubar nenhum. Entendeu? Mas foi o suficiente, né, para o Estado autoritário entrar com força. É muito diferente quando se trata de implantar uma ditadura e estar defendendo um conceito de Estado democrático de direito. Não vou entrar nessa polêmica, até porque, como eu coloquei aqui, responsabilizar a ditadura e responsabilizar quem tenta instituir uma ditadura é importante para uma política de justa memória. O que eu estou querendo problematizar é que, pô, espero que corresponda ao perigo concreto. Eu não conheço o processo, não tenho elementos para isso. Mas é comum que, em junho de 2013, é a mesma coisa. Manifestações, 20 centavos, aquela coisa. Daqui a pouco, meu amigo, é repressão pesada contra todo mundo. Por quê? Os black blocs iam acabar com o Brasil. Acabar com o Brasil? Um monte de adolescente de preto. Então, assim, é uma característica complexa que a gente tem que estar de olho. O antiliberalismo político e outras características. E do ponto de vista da linguagem anti-autoritária? É um discurso baseado no controle do poder do Estado. É um discurso baseado na prevalência da liberdade frente à ordem. A ideia de ordem não pega muito aqui. O discurso anti-autoritário é um discurso crítico à ideia de ordem social, defesa social e controle político e social das pessoas. É isso que a gente tem que saber para poder situar. E não é fácil, Gustavo, situar as pessoas nesse campo. É preciso dizer aqui, cara. As pessoas não são estanques. As pessoas são contraditórias, cara. Então, elas podem ter ideias meio que parecem anti-autoritárias aqui, mas o cara é aqui. É a velha questão aí, né, do esquerdo macho, aquela coisa toda, um autoritário patriarcado, ao mesmo tempo em que se professa discursos liberais. Mas vindo aqui, então existe uma linguagem anti-autoritária e existe um discurso cuja estrutura marca características do autoritarismo brasileiro. Depois eu vou trabalhar algo que é motivo da minha preocupação e talvez seja motivo até, cara, da minha divergência em relação a algumas pessoas no âmbito do que a gente chama de crime político. Então, direito material, crime político. É necessário ter um crime contra o Estado, cujo bem jurídico é a proteção do Estado? É um pouco esse debate aqui. Como funcionou a evolução histórica disso? Isso não se confunde com o julgamento do próprio crime político, porque o julgamento, processo, como é que se dá o julgamento é uma outra coisa. Antes eu estou falando, pô, e o crime político? O que eu pude verificar, cara, é que o crime político ele é uma categoria em permanente expansão. E a gente precisa ter esse debate, cara, com maturidade, porque ao longo de vários séculos, quem é perseguido são as pessoas que lutam por direitos, associadas aos movimentos sociais. Não é a extrema-direita, uma minoria que está aí nos estádios sendo racista, que é uma coisa que beira uma certa, não sei, patologia coletiva num nível muito hard, né? Mas, e eu não estou falando da extrema-esquerda que quer implantar um comunismo. Aquele que estava na rua lutando por teto, lutando por terra, lutando por direito de greve. Esses é quem são perseguidos. Então, toda a minha preocupação é entender como é que foi a história. Bem, muito rapidamente aqui, gente. É claro que a ideia de crime de político ele começa com uma certa ideia de crime de lesa majestade. É interessante, cara, que depois a gente vai ver que, na origem, o crime ele era um crime próprio, só cometido por magistrados. O crime político era um crime do magistrado contra o rei. Mas isso logo se perdeu e outras autoridades passaram, além do rei, né? Outras autoridades passaram a ser sujeitos passivos desse crime. Vaga circunferência. Esse processo histórico vai demonstrar que todo mundo que
se coloque num determinado momento histórico como inimigo do regime, comete crime contra a lesa majestade. Ponto central da crítica do Montesquieu: vagueza, grave capacidade de conversão e arbítrio, crítica ao manejo da persecução penal para perseguir pessoas em razão da expressão de ideias. Olha, presta atenção como o assunto é delicado. O Montesquieu não seria favorável, como eu penso aqui a partir da leitura da obra dele, que se pudesse ir à praça pública para arrancar a cabeça, né, de alguém. Isso é crime. É importante dizer isso, Gustavo, porque a gente vive um momento em que a extrema-direita está sendo perseguida no Brasil. E não é para confundir um pouco. Eu sou plenamente coerente. Montesquieu, há um risco que é denunciado hoje, aí me parece de uma forma equivocada, de que o julgamento político, que o crime político em si leve a uma repressão da livre expressão das ideias. Cara, isso se fala há muitos séculos. É uma preocupação porque qualquer um que falava do rei tomava pena. Se você falasse mal do cara, tomava pena. Mas, pô, eu imagino que críticas ao regime não é o que a gente assiste hoje, como, por exemplo, aquele deputado que terminou condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você vê, cara, o Beccaria, que é o nosso papa do liberalismo, ele era favorável, ele considerava o crime político, cara, que visa destruir a sociedade. Ele era a favor da punição do crime político. Então você vê que é um tema que não é. Até os liberais fazem concessões para a proteção do Estado, a ideia de que possa existir um crime. Eu não quero entrar nesse debate público a respeito da necessidade desses crimes de proteção do Estado Democrático de Direito. Particularmente, eu estou com quem? Jean-Paul Marat, por exemplo, um cara do iluminismo radical francês, né? Criticava os falsos crimes do Estado. O Carrara rejeitava o discurso de periculosidade das lutas políticas. Tem um pessoal que, como eu, desconfia do crime político porque acha que tudo vai caber ali dentro para reprimir quem eles querem. Ponto. É isso que eu penso. Eu saio do Brasil, saio para outro, eu vejo fantasmas em todos os lados. Eu vejo grupo sendo perseguido, a maior parte de esquerda, em todos os lugares. Então, eu tenho receio disso, mas entendo que a proteção do Estado existe em todos os estados. Então, e até a gente, como Beccaria, era a favor. Então, eu acho que a gente não precisa se focar ali. O foco está onde, cara? No que eu chamo de engrenagem dos julgamentos políticos. A engrenagem, cara, é uma discussão que eu aconselho todos a lerem a obra do Kirchheimer. O que você quer saber aqui? Pô, Gustavo, por que se recorre ao tribunal para reprimir dissidente, cara? Não é melhor dar tapa na cara, matar, sair prendendo? Por quê? Por que prendeu o presidente Lula? Por que precisava disso? E aí, há muito tempo se estuda a razão pela qual se vão aos tribunais. Submeter o opositor a batalhas legais onerosas. Pô, meteram 20 processos do presidente Lula. O cara não aguenta mais. Então você cansa o cara. Desejo de conquistar legitimidade, se autoproclamando defensor da legalidade. Não, eu não estou matando ele. Não estou sequestrando, eu estou processando por todos os recursos inerentes. Conferir autenticidade à repressão e produzir subjetividade nas pessoas. No caso aí, com interesse político, né? Votar num, não votar no outro. Produzir o efeito político de destruir posição pessoal de poder. Então, tem muitos motivos que a gente pode ir a um tribunal. O problema, cara, e esse é o meu medo, eu digo isso para vocês com a maior franqueza, do inquérito em trâmite no Supremo Tribunal Federal, é que haja uma deformação do processo enquanto averiguação dos fatos. E o processo ele vira o quê, Gustavo? Um espetáculo teatral, cara. Um espetáculo. Então, parece que o processo quer criar uma realidade ele próprio, mas a gente não... E aí, olha que coisa. Uma característica desses julgamentos é que muitos atos acontecem como em segredo.
Aí você não sabe no cara. Eu confio nas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, sendo sigiloso a maior parte dos documentos, nem eu, nem você, nem ninguém está em condição de averiguar que tipo de se está ou não sendo construída uma realidade nova e alternativa a partir daquilo ali. Porque, sinceramente, quando vem para a mídia mensagens trocadas entre empresários que falam, pô, esse governo é uma merda, pô, isso aí não é golpe de Estado nem aqui nem na China. Aquilo ali não é. Será que a gente não está construindo uma realidade nova a partir. É perigoso. E como as coisas acontecem em segredo, a gente não consegue nem dizer que está tudo certo. Então, esses julgamentos, características desse julgamento, despacham-se rapidamente. Olha o que aconteceu agora no TRF4. Não estou discutindo o comportamento do juiz, que eu também não sei se é verdade, se aconteceu ou não aconteceu. Não é meu trabalho aqui. Agora, que houve uma decisão TRF4 sumário, cautelar, rapidíssima, parece que houve. E a gente não precisa nem falar dessa última, não, Gustavo. Eu trabalho aqui nesse livro com exemplos na nota de rodapé dos julgamentos, cara, da Lava Jato. Cara. Se eu não estiver enganado, não foi o julgamento do presidente Lula no TRF4 que o cara teria lido 100 mil laudas em o que daria uma média de não sei quantas por segundo. Não dá. Foi isso mesmo. Então, isso é uma característica da instrumentalização política do julgamento, essa pressinha. Outra, pouca possibilidade de intervenção da defesa, segredo, interrogatórios prolongados. Então, eu não gosto de ouvir de advogados, de pessoas que estão sendo agora investigadas pelo ministro, que não conseguem ter acesso aos autos. Independente de qualquer coisa, isso me incomoda, porque parece exprimir, sabe, uma certa característica de um julgamento atravessado por paixões políticas. A minha conclusão é de que o julgamento tem que ocorrer, mas com mais atenção às garantias, ao devido processo legal, ao juiz natural, porque parece que esse negócio de julgamento político, parece que os caras têm uma tara com violar o juiz natural. Eles têm medo. Isso é interessante porque, o Gustavo, ir aos tribunais é perigoso. Você não tem domínio do resultado, certo? Era melhor sequestrar. Mas isso não vai. Se você sequestrar internacional, vai ter pressão, como é que é? Você não vai produzir legitimidade, consenso social se você começar a bater nas pessoas. Então, mas você pode perder o controle. Você não sabe o que vai dar. E assim, qual é o perigo? O que eles fazem? Concentram tudo na mão de um juiz só. Porque aí você pode ter controle do resultado. Não gosto disso. Eu acho que isso afeta a legitimidade do processo. Né? Para ser claramente falando do que a gente está acontecendo hoje, eu acho que, para mim, tem que distribuir os processos. Né? Per instante, mas aí tem que cobrar que as pessoas trabalhem, confiar que vão denunciar, vão investigar, enfim. Que é uma forma de eliminar a suspeita que recai sobre todo julgamento, como a gente viu na Lava Jato, mesmo por crime comum. Isso é importante dizer. Hoje em dia, gente, uma característica de julgamento político, da mesma forma que o professor Pedro Serrano nos ensina a respeito das novas ditaduras, os novos julgamentos e repressões políticas não precisa do crime político. Como a gente viu com a Lava Jato, pode ser corrupção, pode ser qualquer outra coisa, que o que importa aqui é o objetivo político, né? Como a gente estava conversando antes para finalizar essa parte, é um processo que parece indicar uma tendência ao arbítrio e parece também estar fundado sobre algo complexo do ponto de vista da averiguação dos fatos. Porque a gente sabe que julgar com base em fato é julgar a respeito de uma conduta passada. E os processos políticos, como eu vou tentar explicar aqui, eles parecem produzir uma sentença que mais quer dar um recado para o futuro. Então, tudo isso, gente, são as problematizações em torno da questão do julgamento político. A partir daí, eu acho que a gente já tem as bases, cara, para se... Porque a minha ideia é entremear as experiências enquanto eu estou falando disso. Então, eu trouxe a história do Hermes Lima, né? O cara é perseguido. Aí, a tese, o livro abre de uma maneira interessante, que é a morte do Anísio Teixeira, quando ele vai visitar... Deixa eu ver aqui exatamente
ele vai justamente o Aurélio de Holanda, o Buarque de Holanda. E ele morre, ele é encontrado depois dentro do vagão do elevador. A suspeita é que ele teria sido morto pela ditadura de 64, mas desde 35 ele está envolvido com essa certa intelectualidade de esquerda. Então, essas experiências, ao mesmo tempo em que a gente vai vendo os problemas dos julgamentos. Que, pô, veja, Montesquieu ele não reclamava que existe uma tendência a punir as ideias e tal nas questões políticas. O que foi que o Hermes Lima contou? Que a mulher dele foi abordada e falou: pô, é um problema de dicionário, ninguém sabe, você não pode falar, você não pode defender, você não pode dar aula, que as pessoas vão te perseguir. Então, quando a gente chega depois, já no terceiro capítulo, a gente vai começar a entender como ocorreram as resistências no Estado Novo. E aí, gente, você pode trocar Estado Novo por vários outros períodos complicados no Brasil. Eu começo, então. Lembre-se que lá a gente já falou de um pouco antes do Estado Novo a respeito da construção do imaginário anticomunista, porque tem que ser dito aqui. Em 1934, houve um sopro ali de democracia. Em 1934, ele teve um sopro de uma concepção social. E aquilo ali, meu irmão, incomodou as elites dominantes brasileiras. Incomodou. E incomodou o senhor Getúlio Vargas também, que achava que o texto era fraco e que não instrumentalizava o Estado da maneira que ele achava que deveria. Então, em 1934, começa. Eu tive que, antes de chegar no Estado Novo, eu tive que abordar, por exemplo, a atuação de um outro professor, que foi o professor Vicente Hall. A gente vai chegar nisso, Gustavo, mas a simbiose entre Código de Processo Penal e leis de repressão política é uma coisa maluca. O Hall, ele foi o cara que fez a Lei de Segurança Nacional, Tribunal de Segurança Nacional e um projeto de Código de Processo Penal, que não foi para frente. Mas, quando o Francisco Campos vai fazer o Código de Processo Penal, ele é feito na mesma época da lei que altera a Segurança Nacional e impõe a pena de morte. Os sistemas são comunicantes. Os sistemas são comunicantes. Então, aqui, sobre produção de resistência no Estado Novo, gente, para não cansar vocês. Eu pego juristas parlamentares, para começar. Como foi a resistência no parlamento? Foi uma coisa linda de se ver. Aliás, a gente vai descobrir na tese que o livro Sobral Pinto só existe porque a minoria parlamentar, constituída como bloco, conseguiu alterar a lei para obrigar a OAB de indicar uma pessoa. Porque isso não estava previsto. Teve briga ali, gente. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas há efeitos concretos nas lutas. E, Gustavo, essa você não vai conseguir entender agora. Mas depois, alguém que se propõe a fazer o trabalho que eu estou fazendo vai ver que advogados unidos a partidos políticos foram ao Supremo Tribunal Federal para questionar um modelo de leniência que quebrou as empresas. Agora você não consegue entender muito isso. Mas depois, quando a gente for ver o lavajatismo como modo de exercício do poder penal com interesse político, que já é visto, evidentemente, nisso, né? Mas a gente vai ver tudo que foi feito, e a gente também vai ver outra coisa, hein, Gustavo? A gente vai ver a gente vai ver onde estavam aqueles liberais que apoiavam e que, quando viu que o negócio ia se esgotar, pularam do barco. Porque isso é muito interessante, meu irmão. A história do Brasil está cheia desses caras. O cara dá suporte intelectual, jurídico à construção do Estado autoritário. Quando o negócio vai ruir, ele pula fora, faz manifesto, que adora manifesto, né? Manifesto disso, manifesto daquilo. Aí ele vê que caiu numa burrada. Não todos, tá? Tem liberais que são muito coerentes, politicamente falando, e que desde o início estão junto aqui com alguns personagens que eu venho trabalhando. Sampaio Dória, por exemplo, é um cara que, pelo que eu li, também não trabalho com biografia das pessoas, não é importante dizer isso, nunca foi identificado como um cara de esquerda. Então, vocês vão ver aí, gente, bloco suprapartidário, preocupação em registrar no Congresso o que eles estavam fazendo para ficar em algum lugar,
Emprego técnico de regras regimentais. Gustavo, eu não publiquei isso aqui ainda, mas eu estudei, cara, quais foram as estratégias dos parlamentares para aprovar os juros de garantias. Mudança, bloco, retirada, tudo isso, volto a dizer, parece estar sendo feito intuitivamente, mas tem uma razão. E se soubesse, talvez antes a gente pode constituir, por que não, uma bancada pró-liberdades democráticas, suprapartidária. Agora talvez não faça tanto sentido, mas fazia há 4 anos, nos últimos 4 anos, ter uma bancada suprapartidária só para votar junto em assuntos que toquem, que digam respeito às liberdades democráticas. Então, isso foi feito, cara. Foi criada oposições coligadas, uma frente parlamentar em 35, unida para fiscalizar os atos autoritários do governo. Tá? Aí vocês vão ver ali como que se deu esse embate no âmbito dos discursos. O cara vai na tribuna, esculacha o governo, diz que não é possível admitir a criação de um projeto como esse, que está se falando de um risco grave, mas ninguém está vendo prova nenhuma. Cadê a prova de que o mundo vai acabar? Aí as pessoas vão brigando com isso. Quando eles produzem a lei, olha que interessante isso, a importância da Comissão de Constituição e Justiça. O nosso deputado Rui Falcão hoje lá. Digo nosso porque acho melhor do que o que estava lá antes, vinculado a um pensamento mais autoritário. Cara, ali é um local de briga, de disputa. Perdemos, tá? É claro que a gente perdeu, foi aprovado, a gente sabe a história, já foi preso, cara. Mas tem um nome aqui, cara, que eu fui descobrir depois, foi o presidente da ordem, chama Adolfo Bergamini. Cara, que luta esse cara travou em favor das liberdades no Brasil, tentando evitar. E aí os caras, meu irmão, aí é difícil reproduzir aqui agora, acho que vai ficar muito detalhe, mas é uma briga que vai ali no meio do regimento, e algumas coisas a gente vai conseguindo obter. Porque as coisas graves, cara, foram propostas, a gente tem que tomar cuidado. Punir ato preparatório. Por isso, quando a gente for pegar agora o atentado contra o Estado Democrático, também tem que se preocupar. Ato preparatório não dá. Crime de intenção não tem como. Não pode. Aquela questão da retroatividade, teve um debate imenso. Você vê também como é que é o discurso, né, cara? É uma coisa impressionante. Eles dizem que não tinha Tribunal de Segurança Nacional, que não era um tribunal de exceção. Eles falavam, sabe o quê? Que era uma especialização em razão da matéria. A retórica é uma beleza. João Mangabeira o avô, né? Ocupa aqui uma posição fundamental, gente. Fundamental. Não só ele impetrou vários habeas corpus para os professores e tal, como ele e os demais parlamentares que iam à tribuna e que lideravam a minoria parlamentar terminaram aonde? Em cana. Em cana. Não teve jeito. Aí tem um trecho muito interessante, porque eu me dei ao trabalho, Gustavo, de tentar unir isso com um livro de memória, com o Diário do Getúlio Vargas. Opa, deixa eu ver o que ele disse no diário aqui. Explanou no diário que conversou com a filha, que a filha veio perguntar para ele o que os professores tinham feito, e ele falou, não, disseram aí que eles estavam agitando esse... Ele sabia, ele sabia, ele sabia. Então, houve muita crítica à aplicação retroativa, crítica à ausência de perigo concreto, e o negócio vai embora. Eu convido vocês a conhecerem realmente, porque aí é um contato com a história do Brasil. O estado de guerra, como que isso vai sendo feito, a prisão de parlamentares. Aí tem uma briga lá que a Câmara... A gente viu isso toda hora, Gustavo. Aí a Câmara não quer prender, mas a Câmara autorizou o processo, não falou da prisão, aí o Supremo veio. É muito interessante ver isso, até que são presos, né? Otávio da Silveira, João Mangabeira, Domingo Velasco, Abiguar Bastos e Abel Sherman, os últimos juristas. E eu trabalho com as petições. Você falou das imagens, lá atrás tem petição do Sobral. Petição. Eu trago coisas interessantes da briga que os advogados travaram ali no dia a dia. Mudança de acusação em cima da hora para pegar o cara. O que tinha de normal ali? Aquilo que a gente estava já conversando mais cedo. Um modelo de julgamento recheado de prova ilícita. Então, aqui vocês vão ver que
Eu começo com a resistência no parlamento, tudo que eles fizeram, tudo que eles lutaram para evitar que se constituísse o tribunal, e depois eu vou com o tribunal já criado, e os caras são presos, aí eu vou para o tribunal para falar da tradição dos advogados contra as ditaduras. Uma tradição rica, uma tradição relevante no Brasil e da qual nenhum advogado, evidente que não tem que ser penalista, pode abrir mão de conhecer. É uma tradição muito forte. Então, aqui, vocês terem uma noção, gente, se eu for contar o ano de 1945, 4.099 pessoas foram condenadas à prisão entre 36 e 45. 4.099 foram condenadas à prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Teve todos aqueles embates contra a criação que eu te falei, e o primeiro processo número 1 do TSN, tinha 177 pessoas acusadas. 35 seriam cabeças da revolução. E aí, Gustavo, tem uma questão importante. Olha os megaprocessos criminais aqui. Processo com 200 pessoas, cara. Esse foi só o número 1, tá? Não lembra um pouco um modelo de processo? Você acha que tem como averiguar fato com 177 pessoas denunciadas num processo? Honorato Himalaia Virgulino era o nome do procurador do Tribunal de Segurança Nacional. Ele denunciava todo mundo. Uma vez perguntaram para ele, estava numa roda de conversa, os advogados, ele chegou, advogado, não, todo mundo fala, aí perguntaram, aí diz o Evandro, e chegou o cara, pô, esse cara aqui, ele faz tudo que o governo manda, tudo que o Vargas manda, ele não, eu não. Antes de mandar, eu já estou fazendo. Tem essa anedota que é muito interessante, porque ele era um ator prático, orgânico do autoritarismo, ele denunciava todo mundo, todo mundo. Provavelmente teria um fim parecido com o que a gente assistiu do senhor Deltan Dallagnol aí, mas que não interessa aqui, que é o fim de todos os abusadores, né, senhores? Que é se ver eventualmente com as responsabilizações. Assim, eu trabalho Sobral, trabalho a luta do Sobral, trabalho a briga do Sobral com seus clientes, eu trago curiosidades a respeito do Sobral, curiosidades muito interessantes aí, Gustavo, que envolve, assim, figura do Sobral, uma figura muito, de certa maneira, conhecida, aquela questão dele não quer receber honorários, umas coisas que são bem interessantes para a gente chegar na doutrina do Sobral. Tem um livro que eu tive a sorte de comprar e vim com o autógrafo do Sobral, ele autografou para, agora eu esqueci o nome dela, a secretária que datilografava os livros dele, as petições dele. E aí chegou para mim um livro que é maravilhoso, que fala sobre as polêmicas doutrinárias do Sobral, que é um debate dele com o Cassiano Ricardo no jornal, e aquilo que a gente falou, um debate duríssimo mesmo. O cara acusa o Sobral disso e daquilo, e ele ali expõe o que seria uma doutrina do Sobral a respeito da questão, poderia ter essa questão garantista, a questão do direito. É interessante porque ele traz aí toda a questão cristã dele, né, como uma epistemologia que funda um direito e uma prática liberal. Eu já estou realmente chegando no final aqui, Gustavo, para fechar. Onde que a gente vai? A gente falou do parlamento, uma resistência imensa. A gente falou dos tribunais, uma resistência linda demais. Muita resistência, uma coisa que produziu resultado concreto. Vocês vão ver os habeas corpus do João Mangabeira, vocês vão ver os ministros do Supremo Tribunal Federal, para quem não lembra, os mesmos que mandaram Olga Prestes para os nazistas, negando discutir porque o mérito da decisão política não é com eles, ou seja, a mesma estratégia de recusar a análise de casos gravíssimos de violação de direitos humanos lá. Não, isso é matéria de fato. Mas para manter preso o cara, você olha o fato. Para dizer que tem tortura, você não pode olhar o fato. Aí, para dizer que não tem tortura, ele olha o que? A explicação da polícia. Não, a polícia disse aqui que não tem tortura, então não posso olhar a matéria de fato, não posso ver suas alegações. Isso aconteceu muito. E o que os advogados fizeram, Gustavo? Desistiram? Não, porque o advogado não desiste. O advogado não desiste. E ele não desistia. Sobral Pinto escrevia cartas para o ministro da Justiça, enquadrava ele.
E quem é mesmo? João Mangabeira, habeas corpus para um, para outro, aí pega o voto vencido, mete outro habeas corpus, não, você tem que vai no outro, daqui a pouco conseguem vitórias. Então, isso é resistência ao autoritarismo, não é uma coisa doce, é uma coisa dolorosa. E quem vive essa luta hoje sabe o que eu estou dizendo. Depois que eu vou vir para a academia, Gustavo, e aí realmente já acabando, cara, que é o último capítulo do livro, foi uma coisa, viu? Estou vendo aqui o Luiz Fernando, que é professor também de direito processual penal aqui conosco. Ali é o ponto que mais interessa, vamos dizer assim, ao dia a dia da nossa vida como professor de processo penal, porque ali eu estou tentando procurar quem se opôs à consolidação jurídica do regime. Pô, foi difícil demais, Fernando. Foi mais fácil no parlamento, porque os parlamentares já têm esse vício de falar, né, de se opor na tribuna. Aqui foi difícil por várias razões, cara. A cooptação dos intelectuais, o fato. Eu fiquei pensando, tem coisas que eu não sei, né, irmão? Eu fico pensando. O fato de ser aqui no Rio de Janeiro, o governo federal e os institutos estarem aqui, interesse de promoção profissional da carreira, e outras coisas também, porque quando se trata de doutrina, veja, hoje a gente tem uma concepção que, por exemplo, as ideias de Ferri são ideias associadas à antropologia criminal e não são ideias das mais libertárias e democráticas. São ideias que se consideram ideias vinculadas à escola positivista. Mas, na época, você vai encontrar as pessoas de esquerda, por exemplo, como eu falei aqui, o Evaristo de Moraes, adepto da escola do Ferri. Que, para quem não sabe bem, gente, que aqui eu sei que não tem só advogado e jurista, basicamente ela vai colocar as condições sociais de vida da pessoa como um fator determinante daquela situação criminal em que ela está inserida. Então, eu começo, então, a explorar as tensões em torno dessa reforma. E começo a ver que o Código de Processo Penal ele é o principal vetor político, a principal fundação do projeto de consolidação autoritária do regime. Por que você tem que saber isso, Gustavo? Porque o processo penal também deve ser a fundação da consolidação do Estado democrático de direito. E não é à toa, como o Luiz sabe muito bem, que todos os países que passaram pelo seu esgotamento do regime autoritário da década de 70, 80, reformaram o Código de Processo Penal. Porque aqui tem a viga que estrutura a relação entre o Estado e o indivíduo, cara. Não tem como. É um paradoxo. Há quem diga que mais importante até, ou melhor, é a própria materialização da Carta Política, o Código de Processo Penal. Aqui tem uma coisa muito interessante sobre como o código vai sendo feito, cara. Eu estava vendo um lugar para o lançamento do livro, eu fui olhar assim, Gustavo. Caraca, mano. Rua José Carlos Macedo Soares. Esse é o. A macedada está aqui, o lugar que eu não acho que eu não vou fazer lá, mas o lugar que eu ia fazer era no lugar que, curiosamente, cara, o cara que foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas, mas veja, ele não serviu para esse papel. Ele entra, cara, em junho de 37, fala que vai estabilizar a repressão ao comunismo, chama o Filinto Miller e fala quantas pessoas tem presas sem processo. Aí o Filinto Miller fala para ele, não tem nem 20. Irmão, mais de 500 terminaram soltas. É claro que não gostaram, né? Meteu. Depois de 5 meses, falou que estava com problema de saúde e saiu. Saiu. Foi saído, eu imagino, porque olha que interessante. A tentativa dele de flexibilizar a repressão foi pior, mesmo. Deu origem à decretação do Estado Novo com a Carta de 10 de novembro de 37. Porque nisso que ele sai, ele é acusado de leniência e eles começam de novo com aquele discurso que a gente já estava falando aqui, que começa em 34, de que o mundo vai acabar porque os comunistas estão tomando come criancinha, aquela coisa que a gente sabe que vai voltar em 64, só que agora o Jair Bolsonaro vem com esse papo e ninguém consegue mais cair nesse lero-lero, né? Pelo menos uma parte significativa de uma bolha brasileira não cai, outra pode ser que caia. Então o cara sai, entra o Francisco Campos chega e já monta a comissão de juristas. Já monta. Chama os amigos. Como eu falei para vocês, em 4 meses o código vai estar pronto, Luiz. E é por isso também que eu me revolto, Luiz Fernando. A gente está há 80 anos com o mesmo código e não conseguiu fazer o nosso. Os caras fizeram em 4 meses. 80 anos a gente não tem
um código inteiro que seja um código pelo qual vale a pena lutar? Não tem, mas estamos trabalhando para isso, né, Luiz? Então, aqui eu vou trabalhar, vocês vão ver. Eu sei que para quem não é jurista pode ficar um pouco cansativo, mas é relevante entender o que é essa reforma legislativa de gabinete. Eu aprendi, Gustavo, falando de hoje, né, cara, a respeito da minha inserção no Congresso, que a gente não pode ter a pretensão de pensar que nós dominamos uma determinada técnica que não está na mão dos parlamentares, porque isso daí é justamente o que o Francisco Campos dizia. Ele vai dizer que os parlamentares eles não têm condição de elaborar um critério técnico-científico. E aí você leva a uma elitização da produção do direito e, claro, um controle. E qual é o problema que eu verifiquei na prática? Como a gente só teve código promulgado, cara, nós não sabemos fazer código na democracia. Gustavo, a gente não sabe com quem se articular, a gente não sabe quem vai. O político progressista não vê a justiça penal como um campo de luta social. Apesar dos pretos continuarem sendo presos, mortos, ele não quer saber de inquérito, ele não quer saber de medida de prisão preventiva, ele quer saber, né, de aumentar a pena lá do racismo, não sei o quê, mas de fazer aquilo que vai evitar, não quer. Então, tudo isso é difícil para hoje em dia, mas a gente tem que entender que os parlamentares estão lá, não é, o critério não é só você que sabe, e é preciso que as coisas se coloquem de outra maneira. Então, tem aqui a crítica aos partidos políticos. Eu só vou chamar a atenção uma coisa que o nosso companheiro Ricardo Klonick, que é professor, também vai dizer, que é essa contradição, cara, entre uma imagem pretensamente liberal e o envolvimento do cara na repressão política, ou pelo menos com a produção de textos que serviam à consolidação jurídica do regime. E aqui é uma loucura. Eu vou mandar até para o professor Lênio Streck uma parte aqui que conta um pouco a história do livre convencimento, cara. O livre convencimento ele já era previsto aonde? Nos julgamentos do Tribunal de Segurança Nacional. E servia para quê? Para punir todo mundo que o cara queria. Só metendo um negócio no papel. Ponto. Quando vem para o Código de Processo Penal, o Narcélio de Queiroz tem todo o esforço para dizer que isso daí, na verdade, é uma categoria liberal. Então é uma loucura o esforço do cara. Eu acho que ele devia estar sendo muito xingado, cara. Não tem como saber, né? Qual é a pressão que o cara estava recebendo, porque, afinal de contas, ele escreve em 43, Gustavo. E é o que eu falei. A casa estava caindo. A casa estava caindo. Estava todo mundo indo para os Estados Unidos da época. Entendeu? A casa ia cair. Então, meu irmão, vamos embora. Aí ele, não, é liberal. Só que não dá para ser liberal, porque a exposição de motivos tem trechos da entrevista que o Francisco Campos deu meses antes, falando da Constituição do Estado autoritário. Não pode ser liberal, porque o Francisco Campos fala que a comissão foi formada e deveria atenção a orientações de ordem política. Não pode ser liberal, porque eles mesmos falam que o Francisco Campos estava lá todo dia. Então, gente, olha só. Retórica do equilíbrio entre repressão e garantia. Tudo isso foi construído como uma imagem pretensamente liberal de um código que queria fazer valer, queria fazer prevalecer o interesse social da repressão e de salvação do Estado. Olha o perigo dos discursos. Salvação do Estado, salvação... Tudo isso é complexo demais para a gente olhar. É preciso a gente ver sempre isso com problematização. Nelson Hungria, vocês vão ver, muito atrelado à repressão política, vai mudando, faz um texto, depois parece que muda, aí começa a falar de sedição, parece gostar do negócio, termina ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Getúlio Vargas. Pô, cara, eu não quero cometer nenhum, né, deslize aí com a história da pessoa que até hoje fornece instrumentos importantes para os penalistas, cara. É porque a adesão dele ao tecnicismo jurídico. O que é o tecnicismo, gente? É um discurso que tenta separar as críticas ao governo, todas as questões políticas da produção do direito. Então, realmente, ele, como é um gênio, produziu coisas relevantes na dogmática até hoje. Mas se você vai... o que eu tentei fazer é mostrar para vocês como que a comissão de juristas estava comprometida produzindo artigos em favor da repressão política.
E trago aí também nomes importantes, como, por exemplo, Jurandir Amarante, que faz um livro sobre a crítica à pena de morte em 1938. Tem o Antônio Sampaio Dória, que eu falei que se recusou a dar aula de direito constitucional, porque não ia ensinar aquela Constituição fascista. O Evandro Lins produz um artigo maravilhoso em favor do sursi para crime político. Vai você. Tem coragem de fazer um artigo de sursi para bolsonarista que tentou invadir e depredar o Supremo Tribunal Federal? É disso que... Gente, é complicado. É claro que hoje é mídia, é rede social, as pessoas podem acabar com a tua vida, né? Pode ser cancelado, tudo é muito complexo. Mas o que eu estou provocando aqui? Ele fez. Você acha que ele não defendia integralista? Defendia. E o cara que ajudou a formar a esquerda democrática deu origem ao PSB aí. Então, assim, precisamos revisitar a defesa das pessoas perseguidas, revisitar o trabalho da academia, revisitar a luta no parlamento. Porque, como eu coloquei para vocês, gente, a única forma da gente expandir a consciência coletiva a respeito do que significa sofrer numa ditadura, sofrer num momento autoritário, é, como Marcuse vai dizer, né, como se a gente estivesse tirando lá do fundo memórias que dissidentes cuja história oficial veio silenciando. E é muito bonito ver isso, Gustavo, e aí eu encerro aqui, porque apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância absoluta, pelo menos da minha insignificância absoluta, nas lutas contra o autoritarismo hoje, cara, alguma coisa a gente está fazendo na direção que é a direção correta. A gente faz parte de uma comunidade afetiva, no sentido que o Maurício Romo vai dizer, que está unida por um propósito, que é controlar os exercícios do ato de poder e fazer prevalecer, da melhor maneira possível, as liberdades democráticas no país. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu sei que é difícil, né, Gustavo, dar uma aula sobre um tema que é muito histórico, por isso eu peço até desculpa pela informalidade, primeiro, é uma forma, minha forma de dar aula, mas de qualquer maneira, nesse caso, ela precisa ser um bate-papo, né, Gustavo, que seja muito franco também, porque eu volto a dizer, isso aqui não é um livro de história para a faculdade, isso aqui é para a gente debater o que foi feito, para resistir e para criar rupturas no movimento autoritário. É isso, gente. Já agradecendo de novo aí também a presença do Luiz Fernando e todos vocês que estão acompanhando. Muito obrigado, Melchior. Você demonstra aqui que você realmente aprofundou a sua análise, não só jurídica, mas histórica, para contextualizar a edição de várias normas importantes, né? Que mostra uma pesquisa bem difícil. Acho que você deve ter se desgastado bastante para fazer tudo isso, né? E a partir da sua fala, eu queria fazer algumas perguntas e quem quiser pode fazer algumas perguntas via chat aqui. Mas eu queria te fazer algumas provocações, já considerando o nosso tempo curto, tá, Melchior? Porque a gente já está chegando quase no limite aqui. Mas você tocou muito no Código de Processo Penal como algo muito antigo, arcaico, cunhado numa época em que o autoritarismo vigorava e que a gente teria que repensar o Código de Processo Penal, até porque outros países fizeram isso quando da redemocratização. Por que que isso não aconteceu? A gente, especialmente eu não lido com o processo penal diretamente, na sua visão, o que aconteceu? Por que que até hoje, aí eu não estou considerando os 80 anos, porque desde 88 até agora, né, a gente não sentou para conversar com o Código de Processo Penal? Ele tem alguns elementos positivos, alguns dispositivos que fazem sentido dentro de um devido processo legal a ponto de se permanecer, ou é uma vitória do autoritarismo lá atrás? Como que você falaria sobre isso? Eu diria para você o seguinte, Gustavo, assim, as reformas, como também a gente estuda com o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, né, que é professor também do Luiz, elas não são simples modificações nas leis existentes, né?
ela precisa se construir como uma política de Estado. E talvez agora eu tenha dito uma coisa que explica um pouco, né, Luiz, a permanência desse código, porque ele foi feito como parte de uma política de Estado. Ele não estava sozinho. O código ele obedeceu a uma estrutura de sistema, instituições que estavam sendo criadas à época, na década de 30, e isso deu aderência a ele dentro das instituições e das práticas brasileiras. Agora, Gustavo, por que isso não rolou até hoje? O Brasil ele é um país que se constituiu institucionalmente com base no consenso. O Código de Processo Penal ele atualiza os conflitos de diversas naturezas, né? E isso é uma coisa que o fascismo ele tenta evitar, porque ele quer uma sociedade homogênea. Mas eu acho que é muito difícil. Tem o problema da mentalidade inquisitória, tem o problema da opção pragmática pelas reformas parciais, porque as estratégias de luta a gente não costuma ver assim, né? Quando a gente conversa sobre isso, a gente faz muitas críticas às reformas parciais, porque elas mantêm uma estrutura inquisitorial e não permitem a gente avançar. Mas eu não sei até que ponto, né, Luiz Fernando? Isso também não foi fruto da resistência de alguém, porque se conseguiu alguma coisa, por exemplo, no âmbito da prisão, mudou-se coisas, já faz 10 anos, e a gente vem tendo umas mudanças tímidas, o que gera problemas, porque está né, uma deficiência sistêmica completa. Aí a jurisprudência vem, o juiz achando que pode, né, criar procedimento. Então, a coisa fica uma bagunça. Gustavo, é uma pergunta difícil, mas eu acho que é a mesma indagação que dá origem a esse livro. Há uma dificuldade do povo brasileiro, dos atores políticos brasileiros, de enfrentar os monumentos do Estado autoritário brasileiro. Isso serve para o Código de Processo Penal, isso serve para a ausência absoluta de lugares de memória de pessoas que lutaram contra a escravidão. Tem mais estátua de imperador do que de qualquer coisa aqui, de bandeira. Tudo isso fala um pouco da mesma coisa, que é a necessidade de dar conta de frente, cara, dessas principais estruturas que marcam o modo de funcionamento autoritário da sociedade brasileira. Então, é difícil, como eu te falei, exige de nós muito mais do que a gente faz, exige uma nova postura da academia, dos juristas parlamentares, de quem também não é jurista, enfim, primeiro na tomada de consciência, né, de que não é possível ter uma estrutura de processo que não é para quem cometeu crime, isso aqui é para regular e dar concretude aos direitos e garantias fundamentais. Não é frase minha de que o processo penal é a Constituição aplicada de um país. É frase minha. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É difícil, mas é uma dificuldade parecida. Gustavo, a gente ficaria muito aqui, porque tem o problema dos grupos de pressão, qual é o lugar da polícia, do Ministério Público, o déficit democrático de determinadas instituições, quanto ao lugar que devem ocupar. Então, são muitas questões. O processo penal, cara, é um campo de forças em disputa. E essas forças atendem a interesses muito diversos, em tudo qualquer canto. Então, não é a mesma coisa de falar sobre citação, intimação, prazo, sabe? A polícia está brigando dentro dela, o inspetor com o delegado. É uma coisa complexa. Tá? Mas, assim, eu acho que o ponto de partida é entender que se tem um lugar que a gente produziu pouco ruptura e pouco avanço, é no sistema de justiça penal, né, como um todo, e do processo. Eu acho que a gente lendo esse livro, cara, e eu até aconselho as pessoas, como eu falei no início, viu? Hoje não precisa aconselhar, que as pessoas já vão fazer isso, né, Gustavo? Eu acho que o primeiro capítulo ele é muito teórico, é importante para o Luiz Fernando, que é professor, mas é um livro que precisa se justificar enquanto metodologia de história, enquanto memória, tem que ser para ler. A partir do capítulo 2, o 2, o 3 e o 2 e o 3 são os embates. São todas as coisas que vocês vão ver enquanto produção de resistência, os processos, as lutas. E o último, especialmente ali o início, né, fala um pouco mais de processo penal, mas eu acho que também completa
esse universo de resistência, Gustavo. Eu acho que hoje, cara, se você for parar para ler, a gente deu vários exemplos de recursos em resistência ao autoritarismo brasileiro, no qual você mesmo está envolvido. É, 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 é você ver que isso foi feito já. E como foi feito? A gente pode aprender mais e melhor com esses recursos. A minha ideia é essa. Eu gostaria de incentivar as pessoas a continuar essa pesquisa, que na verdade não é pesquisa, é uma tomada de posição, né, diante da história política do Brasil. A Ângela Alonso fez isso contra a escravidão, mapeando as pessoas e os movimentos que levaram realmente à abolição da escravidão no Brasil. Tem nada a ver com o ato de poder de quem quer que ocupasse. Então, isso é um trabalho que a gente pode e deve fazer, cara, sempre. Como a gente está colocando aqui, contribui, na maneira que eu vejo, cara, a jogar luzes aqueles que, às vezes, dão até a sua vida. Você sabe que chega no final aqui, eu quero terminar falando disso, né, do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se matou. Se Isso, matou. fala um pouquinho sobre isso, Melchior, até porque Pois é, cara, esse seu pois livro é. ele traz luz a atores importantes da história anti-autoritária, vamos dizer assim, do Brasil, que muitas vezes passam despercebido, né? Pois é, pois Não é. tem uma memória, acho que mesmo a OAB, o Sobral, ele é muito conhecido, mas os demais, eles às vezes ficam no esquecimento e são tão importantes quanto, né? Então, Sim, fala cara, um pouquinho sim. disso e desse episódio do reitor, por Pois favor. é, cara, é justamente, eu acho que isso que você está conseguindo pegar. O Sobral, assim, ele acabou, ele é demais, ele é um símbolo aqui, mas ele lacrou, né? Algumas frases dele foi meio lacraram, e aí vai indo, e a gente está perdendo outra dimensão também importante, outras dimensões importantes da obra dele. Aqui no final, gente, o que eu faço? De novo, eu não sou um historiador. Eu estou preocupado, como o Luiz Fernando, em resolver o meu problema agora. Eu estou preocupado porque professores foram perseguidos no discurso da escola sem partido, juízes, a exemplo do Rubens Casara, André Nicoliti e outras pessoas, responderam a processos administrativos disciplinares por se manifestarem contra o golpe de Estado, com golpe parlamentar, né, de Estado, vamos dizer assim, em face da ex-presidente Dilma Rousseff. São diversos exemplos, cara. Desde 2013, você vê Lei de Segurança Nacional sendo aplicada ao MST, não é novo isso. Então, trazer essas questões é fundamental, porque essa é a inquietação. E do ponto de vista da metodologia, é justamente esse, cara. O problema é presente e passado. É o que nos leva a ver. Então, você está colocando algo assim que é super relevante, que eu tenho estimulado as instituições a fazê-lo, de recuperar a memória, os ensinamentos, as ações dessas pessoas. E aqui eu estou trazendo a experiência. Eu trouxe também, tá, gente, experiência de pessoas que, né, memória, muito livro de memória, para poder trazer realmente essa visão. Claro, Gustavo, se você pega o livro de memória de um cara como o Erundino, que abre o livro, que era um sindicalista e foi preso, pô, mas aquilo ali é contaminado porque foi preso. Mas a ideia era essa mesmo. Então, eu não estou discutindo o fato histórico com uma pretensa objetividade. Eu quero saber o que dele pensa quem sofreu na carne. Se ele vai chamar, se o Getúlio Vargas era ou não era um ditador, para quem foi preso e colocado na Ilha Grande, naquelas condições que eu relato aqui, era. Isso precisa ser dito, isso precisa ser trazido. Então, aqui para finalizar, cara, o Lédio Rosa de Andrade escreve um texto maravilhoso a respeito do Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Eu preciso dizer que esse tipo de instrumentalização mata as pessoas. O processo, ainda mais esse, né, Gustavo, atravessado por vícios tão intensos como os vícios decorrentes do atravessamento político penal. Rapidez, sem defesa, em segredo, política das confissões, de delação, provas ineficientes, falsas. Então, deslocamento para o direito penal do autor, porque pô, ninguém quer saber o que o Gustavo fez. Eu quero saber se o Gustavo
é do IRI e o que ele faz com o cara do PSOL. Esse aqui é importante, porque se ele anda com não sei quem, então ele é. De alguma coisa ele faz. E aqui foi usado, tá? Impetrar habeas corpus, essa coisa, foi usado como indício de... Pô, porque se você impetra uma ação para favorecer um cara, você está vinculado a ele. Isso foi feito aqui também. Então, muito trabalho do que foi feito hoje, né? A gente tem as pessoas envolvidas na defesa, de tanta gente, o próprio... eu não quero ficar falando de quem está aqui, né? Mas o trabalho que vem sendo executado pelo Valfrido, não só que ele fez naquela época, os livros que ele produzia relacionados à corrupção, mas a própria instituição do IRI, de comunicação, de aproximação, o Observatório de Lofer, o Grupo Prerrogativas, a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Tudo isso, gente, você pode fazer parte de um, de outro, não importa. Integra um conjunto de ações que foram colocadas em prática. Então, acho isso, Gustavo. Eu levei tão a sério isso aqui, cara, que no início da tese eu fiz uma página do Facebook chamada Juristas em Resistência. Chegou a 10 mil pessoas. Depois eu abandonei porque, basicamente, era um experimento acadêmico e prático. Por quê? O que eu fiz? Eu junto a cara da jurista em resistência Simone Schreiber, desembargadora do TRF2, em preto e branco com o texto dela, mas antes tinha uma pessoa antiga. Então, para as pessoas, para a gente também ter um lugar de memória dessas pessoas. Porque é claro que é difícil para mim, cheio de coisa para fazer no escritório, manter isso vivo muito tempo. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Quando você passa a olhar, a história contra pelo, né? Como diz o Walter Benjamin, você passa a ter uma outra pegada, acho que uma outra visão, e a gente precisa disso. Legal, Melchior. Te agradeço demais. A gente já está chegando ao final. Agradeço muito a sua aula, a sua exposição. Isso deu para sentir pelas suas palavras aqui o quão denso e rico é esse estudo que você desenvolveu. Eu agradeço a todos que participaram aqui deste encontro, dessa aula exclusiva aqui do Quebra Corrente. Agradeço não só os que estão aqui nesse momento, mas aqueles que vão nos assistir posteriormente. Felizmente, como eu te falei, nosso tempo é um pouco escasso. A gente poderia ficar aqui muito tempo relembrando cada um desses atores importantes contra o autoritarismo aqui no Brasil, que você levantou. Eu te passo a palavra para uma despedida, umas considerações finais, e aí a Basicamente, gente já encerra. só quero agradecer a vocês pelo interesse, pela editora, pela possibilidade de realmente marcar posição a respeito de um assunto que é relevante para a história política do Brasil e é um trabalho inacabado. Inacabado porque há centenas de professoras, professores, juristas, homens, mulheres, advogados, que não foram retratados aqui. Isso é injusto com essas pessoas. A gente precisa de mais gente interessada em levantá-las e trazer à tona as contribuições que elas deram, porque a gente, até hoje, é tributário desse tipo de contribuição e dá continuidade a essas lutas. Nada começou ontem, né? Então é isso. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Espero que se interessem por ler o livro e estou à disposição, viu, Gustavo? Meu telefone é público, né? Advogado criminal, o telefone é público. Então é só entrar lá no site, você não precisa nem dar o telefone aqui, mandar e-mail, ligar, que a gente troca uma ideia aí para o que vocês precisarem. Hein? Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Melchior. Meus queridos leitores e leitoras da editora Contra a Corrente, assinantes do Quebra Corrente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Inscrevam-se nas nossas redes sociais para ter acesso a todas as ações da editora Contra a Corrente e também no Quebra Corrente. E nos encontramos numa próxima oportunidade, certamente no mês que vem, com mais uma aula exclusiva do Quebra Corrente. Então, agradeço a todos e até uma próxima. Obrigado, Melchior, novamente. Valeu. Tchau, Obrigado, pessoal. Fernando. Um abraço a todos e Tudo de todas. Valeu. bom. Tchau, Um tchau. abraço.